Você já ouviu falar do Bitcoin, mas se sente perdido sobre como ele realmente funciona? O que é? Como surgiu e por que está mudando a forma como vemos o dinheiro? Se você está começando a explorar o universo das criptomoedas e quer entender de forma simples e clara como o Bitcoin funciona, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos descomplicar tudo para você. Vamos te guiar pelo que é o Bitcoin, como ele surgiu e o que o torna tão diferente das moedas tradicionais. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma forma de dinheiro digital descentralizado, criado por uma pessoa ou grupo de pessoas, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, em 2008. Sua principal característica é que ele não é emitido por nenhuma instituição financeira ou governo, ao contrário das moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, que são controladas por bancos centrais. Em vez disso, o Bitcoin opera em uma rede peer-to-peer, P2P, o que significa que ele é gerido diretamente pelos próprios usuários, sem a necessidade de intermediário. O Bitcoin é um tipo de criptomoeda, ou seja, ele usa criptografia para garantir transações seguras, controlar a criação de novas unidades e verificar a transferência de ativos. Isso significa que o Bitcoin não tem uma forma física, como notas ou moedas, e todas as transações acontecem digitalmente através da internet. A história do Bitcoin começa em 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou um white paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, no qual ele descreveu a ideia de uma moeda digital descentralizada. O principal problema que Nakamoto queria resolver era o sistema financeiro tradicional, que depende de intermediários como bancos para verificar e autorizar transações, o que pode gerar custos, atrasos e, em alguns casos, até manipulação. O primeiro bloco da blockchain do Bitcoin foi minerado por Nakamoto em 3 de janeiro de 2009. Esse bloco é conhecido como o bloco Gênese e marcou o início oficial da rede Bitcoin. A primeira transação de Bitcoin também ocorreu logo em seguida, quando Nakamoto enviou 10 Bitcoins para o programador Hal Finney. Até hoje, a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto permanece um mistério. Algumas pessoas acreditam que ele ou ela é uma figura solitária, enquanto outras sugerem que o nome pode ser um pseudônimo para um grupo de desenvolvedores. Como o Bitcoin difere das moedas tradicionais, a principal diferença entre o Bitcoin e as moedas fiduciárias, como o real, o dólar ou o euro, é a descentralização. As moedas tradicionais são emitidas e controladas por bancos centrais de governos, o que significa que uma autoridade central pode controlar a oferta de dinheiro, determinar as taxas de juros e influenciar a economia. O Bitcoin, por outro lado, não depende de nenhuma autoridade central e é gerido por um protocolo aberto e transparente, no qual todos os usuários têm acesso às mesmas informações. Descentralização versus centralização. As moedas tradicionais são controladas por bancos centrais, como o Federal Reserve nos Estados Unidos ou o Banco Central do Brasil. O Bitcoin é controlado por um protocolo descentralizado em que a rede de computadores, chamados de nós, verifica as transações de forma autônoma. Oferta limitada versus oferta ilimitada. Com as moedas tradicionais, a quantidade de dinheiro em circulação pode ser alterada pelo governo ou banco central, o que pode levar à inflação. No Bitcoin, o protocolo define um limite máximo de 21 milhões de Bitcoins. Isso significa que, ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin tem uma oferta finita, o que pode tornar a moeda deflacionária ao longo do tempo. Criptografia e segurança. Com as moedas tradicionais, a segurança das transações é garantida pelos bancos, que podem reverter transações em caso de erro ou fraude. Com o Bitcoin, as transações são protegidas por criptografia e são irreversíveis, o que significa que, uma vez confirmadas, elas não podem ser desfeitas. Transparência e imutabilidade. Com as moedas tradicionais, o histórico de transações pode ser alterado ou manipulado por autoridades governamentais ou instituições financeiras. No Bitcoin, todas as transações são registradas em uma blockchain, um livro razão público e imutável. Qualquer pessoa pode verificar essas transações, tornando o sistema mais transparente. Acessibilidade global. Nas moedas tradicionais, o acesso a serviços financeiros pode ser limitado em algumas regiões, especialmente em países com sistemas bancários fracos. No Bitcoin, qualquer pessoa com acesso à internet pode participar da rede Bitcoin, tornando a moeda acessível para qualquer pessoa no mundo, independentemente de onde ela viva. Benefícios e desafios do Bitcoin. O Bitcoin elimina a necessidade de intermediários, como bancos, para realizar transações financeiras. As transações são registradas em uma blockchain, o que as torna extremamente seguras e difíceis de alterar ou fraudar. Qualquer pessoa com uma conexão à internet pode acessar o Bitcoin, o que pode ser uma solução para quem não tem acesso a sistemas bancários tradicionais. Com um suprimento limitado e crescente adoção, o Bitcoin tem o potencial de se valorizar ao longo do tempo, tornando-se uma alternativa atraente de investimento. Já nos desafios
desafios, o preço do Bitcoin pode ser extremamente volátil, que pode ser um obstáculo para quem deseja usá-lo como uma moeda estável. A rede Bitcoin enfrenta desafios em termos de escalabilidade, ou seja, a capacidade de processar um grande número de transações rapidamente. O blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin. O que é blockchain? Blockchain é a tecnologia fundamental que sustenta o Bitcoin e muitas outras criptomoedas. De forma simples, um blockchain, ou cadeia de blocos, em português, é um registro digital descentralizado e imutável de transações. Esse registro é mantido por uma rede de computadores ou nós, que validam e registram todas as transações de forma transparente e segura, sem as necessidade de um intermediário, como um banco ou instituição financeira. O conceito de blockchain vai além do Bitcoin, pois é a tecnologia que permite a descentralização e a segurança das transações. No entanto, é através do Bitcoin que o blockchain ganhou destaque mundial. Como funciona o blockchain? Para entender o funcionamento do blockchain, imagine uma grande planilha online, visível para todos, que está sendo constantemente atualizada por diversos computadores em todo o mundo. A principal característica dessa planilha é que, uma vez que os dados são registrados, eles não podem ser alterados ou apagados, ou seja, a informação no blockchain é imutável. Quando uma pessoa deseja enviar Bitcoin para outra, ela cria uma transação, que inclui detalhes como o valor e os endereços das carteiras de origem e destino. A transação é transmitida para a rede de nós do Bitcoin. Esses nós verificam a autenticidade da transação para garantir que o remetente possui os Bitcoins que está tentando enviar e que a transação é válida. Após a verificação, as transações válidas são agrupadas em um bloco. Esse bloco contém, entre outras informações, uma referência ao bloco anterior, formando uma cadeia de blocos interligados, daí o nome blockchain. Para que o novo bloco seja adicionado à blockchain, ele precisa ser minerado. Isso envolve resolver um complexo problema matemático, um processo que requer poder computacional. Os mineradores competem para resolver o problema, e o primeiro a encontrar a solução recebe uma recompensa em Bitcoin. Esse processo garante que os blocos sejam adicionados à cadeia de forma segura e sequencial. Uma vez que o bloco é minerado, ele é adicionado ao blockchain e a transação se torna parte do registro permanente. Como o blockchain é público, qualquer pessoa pode verificar as transações, tornando o sistema transparente. Depois que uma transação é registrada em um bloco e esse bloco é adicionado à blockchain, ele não pode ser alterado ou removido sem alterar todos os blocos subsequentes, o que exigiria uma quantidade gigantesca de poder computacional. Isso torna o blockchain extremamente seguro e resistente à fraude. Componentes do blockchain. Cada bloco contém várias transações e informações vitais para garantir a integridade do sistema. Principais componentes de um bloco são: cabeçalho do bloco, inclui um código único chamado hash, o hash do bloco anterior, e o timestamp, registro de data e hora. O corpo do bloco contém as transações em si, com os detalhes dos remetentes, destinatários e os valores transferidos. Um hash é uma função criptográfica que transforma uma entrada, como uma transação ou de um bloco, em uma sequência de caracteres de tamanho fixo. Os hashes são usados para garantir a integridade dos dados. Se algum dado no bloco for alterado, o hash também será alterado, o que torna fácil detectar qualquer tentativa de fraude. Para que uma transação seja validada e um novo bloco seja adicionado ao blockchain, a rede precisa chegar a um acordo sobre a validade dessa transação. No caso do Bitcoin, o Proof of Work é o algoritmo de consenso utilizado, onde os mineradores competem para resolver problemas matemáticos complexos. O primeiro minerador a resolver o problema adiciona o bloco à cadeia e recebe a recompensa. Vantagens do blockchain. O blockchain elimina a necessidade de um intermediário centralizado, como um banco, porque a validação e a verificação das transações são feitas por uma rede distribuída de nós. Isso torna o sistema mais resiliente a falhas e menos vulnerável a ataque. A segurança do blockchain é garantida pela criptografia. Cada transação é validada e registrada de forma imutável, o que dificulta qualquer tentativa de fraude ou alteração dos dados. O uso de hashes e a natureza descentralizada da rede dificultam ataques maliciosos. O blockchain é público e acessível a qualquer pessoa. Isso significa que qualquer transação registrada na blockchain pode ser verificada por qualquer usuário, tornando o sistema extremamente transparente. Essa transparência pode ajudar a aumentar a confiança entre os participantes da rede. Uma vez que uma transação é registrada no blockchain, ela não pode ser alterada ou apagada. Isso garante que o histórico das transações seja permanente e confiável. A imutabilidade também evita problemas como duplo gasto e fraude. O uso de blockchain permite transações mais rápidas, especialmente em transferências internacionais. Sem a necessidade de intermediários, as transações podem ser processadas diretamente entre as partes, o que reduz custos e aumenta a eficiência. Desafios do blockchain. Uma das principais críticas ao blockchain, especialmente no contexto do Bitcoin, é sua escalabilidade. O blockchain do Bitcoin é relativamente lento em comparação com sistemas centralizados, e as transações podem se congestionar em momentos de alta demanda. Isso é devido ao número limitado de transações que podem ser processadas por segundo. Proof of Work, o mecanismo de consenso usado no Bitcoin, exige grandes quantidades de poder computacional para minerar blocos. Isso leva a um consumo de energia elevado, o que tem sido uma preocupação ambiental em relação ao Bitcoin e outras
outras criptomoedas, baseadas em POW. O blockchain está longe de ser uma tecnologia estática. Ele continua a evoluir e a se expandir para além das criptomoedas. Hoje, o blockchain é explorado para aplicações como contratos inteligentes, votação eletrônica, gestão de cadeias de suprimento, finanças descentralizadas, DeFi e muito mais. As melhorias contínuas, como o Proof of Stake e outras soluções de escalabilidade, estão tornando-se o blockchain mais eficiente e acessível. Mineração de Bitcoin. Como funciona e por que é importante? A mineração de Bitcoin é o processo pelo qual novas unidades da criptomoeda são criadas e transações são verificadas e registradas na blockchain. Esse processo é essencial para manter a rede segura, descentralizada e operacional. A mineração envolve computadores especializados competindo para resolver problemas matemáticos complexos. Cada problema resolvido resulta na validação de um bloco de transações que é adicionado à blockchain. O minerador que resolve o problema primeiro recebe uma recompensa composta por novos Bitcoin, recompensa de bloco e taxas de transação dos usuários. O processo funciona da seguinte maneira: os mineradores reúnem transações pendentes em um bloco. Um número aleatório chamado nonce é ajustado para gerar um hash que satisfaça os critérios definidos pela rede, começando com uma sequência específica de zeros. O bloco validado é adicionado à blockchain e compartilhado com toda a rede. Inicialmente, a recompensa por bloco era de 50 Bitcoin, mas ela diminui pela metade a cada 210 mil blocos, aproximadamente a cada 4 anos, em um evento chamado halving. Atualmente, a recompensa é de 6,25 Bitcoin. Isso limita a quantidade total de Bitcoins a 21 milhões, garantindo escassez. Com o aumento da dificuldade da mineração, o hardware necessário evoluiu. No início, era possível minerar usando CPUs comuns. Depois, GPUs, placas gráficas, se tornaram mais eficientes. Mas hoje, a maioria dos mineradores utiliza ASIC, circuitos integrados de aplicação específica, que são dispositivos projetados exclusivamente para mineração e oferecem maior poder computacional. A mineração de Bitcoin consome uma quantidade significativa de energia, devido ao uso intensivo de hardware de alta performance. Esse consumo gerou debate sobre o impacto ambiental do Bitcoin, embora muitos mineradores estejam migrando para fontes de energia renovável para reduzir custos e mitigar efeitos negativos. A mineração desempenha 3 papéis principais na rede Bitcoin: garante que transações sejam legítimas e impede ataques à rede, permite que qualquer pessoa participe do processo, mantendo o controle distribuído. É o único método de criar novos Bitcoins até que o limite de 21 milhões seja alcançado. A mineração está se tornando cada vez mais competitiva, exigindo investimentos significativos em equipamentos e energia. Isso dificulta a entrada de novos participantes e concentra a atividade em grandes pools de mineração. Apesar disso, a mineração de Bitcoin continua sendo um elemento essencial para o funcionamento e crescimento da rede. Futuro do Bitcoin e criptomoedas. O futuro do Bitcoin e das criptomoedas é um tema fascinante e ao mesmo tempo incerto. Nos últimos anos, o Bitcoin tem se consolidado como uma forma legítima de investimento, sendo considerado por muitos como um ouro digital. Porém, sua adoção em larga escala, regulamentação e impacto econômico global ainda são questões que geram debate. Vamos explorar as possíveis direções que o Bitcoin pode seguir no futuro, considerando vários fatores tecnológicos, sociais e econômicos. Uma das principais perspectivas para o futuro do Bitcoin é a sua adoção generalizada. Embora o Bitcoin tenha sido inicialmente visto como uma forma de moeda alternativa ou especulação, ele está gradualmente sendo reconhecido como uma reserva de valor. Empresas como Tesla e MicroStrategy, por exemplo, já realizaram grandes investimentos em Bitcoin. Além disso, algumas nações como El Salvador tornaram o Bitcoin uma moeda legal, o que pode abrir portas para mais países adotarem a criptomoeda. No entanto, a adoção em massa enfrenta desafios, como a volatilidade dos preços, a falta de compreensão geral sobre como o Bitcoin funciona e a resistência de setores financeiros tradicionais. As plataformas de pagamento como PayPal e Visa estão começando a integrar criptomoedas, o que facilita transações cotidianas. Se essa tendência continuar, o Bitcoin poderá se tornar uma moeda mais estável e amplamente aceita. A regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas será um fator crucial para seu futuro. A natureza descentralizada do Bitcoin torna-o um desafio para os governos, que podem ver essa tecnologia como uma ameaça ao controle monetário. Alguns países, como a China, tentaram proibir as transações em criptomoeda, enquanto outros estão mais inclinados a integrar a criptomoeda no sistema financeiro tradicional. As regulamentações podem ser tanto uma oportunidade quanto um risco. Por um lado, uma regulamentação clara pode aumentar a confiança dos investidores institucionais e do público em geral. Por outro lado, regulamentações excessivamente restritivas podem prejudicar a inovação e limitar o crescimento do mercado. O impacto de regulamentações em países como os Estados Unidos, União Europeia e outros centros financeiros será determinante. Países que optarem por regular as criptomoedas de maneira favorável podem se tornar hubs financeiros para
para o Bitcoin, enquanto outros, com regulamentos mais rígidos, podem afastar investidores e empresas de criptomoedas. A escalabilidade é um dos maiores desafios para o Bitcoin no futuro. A rede do Bitcoin, como está hoje, pode processar cerca de 7 transações por segundo, TPS, o que é muito inferior a outras redes de pagamento tradicionais, como o Visa, que pode processar milhares de transações por segundo. Embora soluções como o Lightning Network estejam sendo desenvolvidas para resolver esse problema, o Bitcoin ainda precisa evoluir para lidar com o aumento do volume de transações à medida que mais pessoas o adotam. Outro desafio importante para o futuro do Bitcoin é a sustentabilidade ambiental. A mineração de Bitcoin exige uma quantidade significativa de energia, o que tem gerado críticas devido ao impacto ambiental. A busca por fontes de energia renovável para a mineração de Bitcoin pode aliviar essa pressão, mas isso também depende do desenvolvimento de tecnologias mais eficientes. A evolução tecnológica do Bitcoin pode levar à criação de novos mecanismos de consenso ou novos algoritmos que tornem a rede mais eficiente e sustentável, mantendo sua segurança e descentralização. Embora o Bitcoin seja a criptomoeda mais conhecida, ele enfrenta concorrência crescente de outras criptomoedas, como Ethereum, que possui funcionalidades além das transações, incluindo contratos inteligentes. Além disso, o Ethereum 2.0, que está em processo de implementação, visa melhorar a escalabilidade, eficiência e sustentabilidade da rede, oferecendo uma alternativa atraente ao Bitcoin. Outras criptomoedas, como Solana e Cardano, também estão ganhando espaço no mercado com foco em transações rápidas e baixas taxas. O Bitcoin precisa se diferenciar de maneira mais clara para continuar sendo a criptomoeda dominante. Seu papel como reserva de valor, similar ao ouro, pode ser o diferencial que garante sua relevância no longo prazo. No longo prazo, o Bitcoin pode se beneficiar de uma desvalorização das moedas fiduciárias como o dólar, especialmente em períodos de inflação elevada ou crises econômicas globais. O Bitcoin, por ser limitado a 21 milhões de unidades, é frequentemente visto como uma proteção contra a inflação, uma vez que sua oferta não pode ser expandida como as moedas tradicionais. Caso o sistema financeiro global enfrente uma crise, o Bitcoin poderia se beneficiar como um porto seguro. No entanto, essa visão otimista também está sujeita a riscos, como a possibilidade de governos adotarem moedas digitais próprias, CBDCs ou moedas digitais de banco central, que possam competir diretamente com o Bitcoin. Se o Bitcoin não conseguir se adaptar às mudanças no sistema financeiro global, ele pode perder seu apelo como ativo de reserva. Por fim, o futuro do Bitcoin pode ter um impacto significativo em questões sociais, como inclusão financeira. Uma das grandes promessas do Bitcoin é oferecer serviços financeiros para pessoas sem acesso ao sistema bancário tradicional, especialmente em países em desenvolvimento. O Bitcoin pode democratizar o acesso a serviços financeiros, permitindo transações sem intermediários e oferecendo maior controle sobre o próprio dinheiro. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.